Olá pessoal, no vídeo de hoje novamente vamos tratar aí do assunto do coronavírus. Não só porque é um assunto do momento, mas é porque é um assunto que nos preocupa, né? Preocupa todos nós, não só cidadãos brasileiros, como cidadãos aí do mundo todo. É uma crise sem precedentes, né? E as pessoas ficam com essa dúvida não só na parte econômica de investimentos, mas tudo que vai impactar a nossa vida, né? Todos nós estamos aí confinados aí nessa quarentena, surgem muitas dúvidas. E eu me sinto aqui na obrigação, até porque muitos de vocês me enviam perguntas, querem saber aí minha opinião, vou colocar, é óbvio, é uma opinião pessoal minha, ninguém é obrigado a acreditar, né? 99% de vocês, eu vejo pelos comentários que eu leio aqui no canal, né? Até porque são inscritos no meu canal, vocês pensam de forma alinhada ao que eu penso, porque creio que vocês têm os mesmos valores, né? Não só como investidores, mas como cidadãos. Uma minoria aí, uma meia dúzia, às vezes põe algumas coisas meio sem sentido, e aí eu peço para essas pessoas só que tenham um pouquinho de consciência, né? Às vezes é um radicalismo assim que não faz sentido. Por exemplo, eu falei que nós somos privilegiados e que a gente tem que nesse momento pensar em ajudar. Teve alguns comentários da pessoa falar que ela não é privilegiada porque ela trabalhou para chegar onde está. Ninguém falou que as pessoas não trabalharam para chegar onde está, que vocês investidores, nós todos investidores, né, não tivemos um esforço próprio para conquistar o que a gente conquistou. Eu também trabalhei para chegar onde eu cheguei, mas isso não quer dizer que eu não seja um privilegiado. O privilégio, gente, que eu falo é no sentido de que outras pessoas não tiveram a nossa oportunidade, né? Então, esse discurso radical de que isso é uma culpa dessas pessoas, eu não vejo muito dessa forma. Tá? Meu pai era um funcionário de classe média, conseguiu me dar estudo, dar boas escolas e dar alimentação, mas nada mais do que isso, não era rico, né? Como eu disse, era de classe média. Então tudo que eu precisava ele me deu, né, que eu agradeço até hoje. Meu pai e minha mãe infelizmente não estão mais aqui, né, eles faleceram muito novos. Quando eu me comparo com a grande maioria da população, eu fui um privilegiado. Isso não tem nada a ver com o meu esforço, né? Eu trabalho desde os 10 anos de idade, mas eu não trabalhava para comer. Eu trabalho desde os 10 anos de idade porque eu gostava, né? Mas se eu não era para levar comida para minha casa, que isso meus pais me davam. Mas eu sei que a grande maioria da população trabalha quando criança porque precisam comer. Então eu, frente a essas pessoas, me sinto um privilegiado, né? Eu tive essa condição, né? Mas a gente não pode se esquecer que uma grande maioria da população não teve as condições que nós tivemos para chegar onde nós estamos. E hoje, numa crise sem precedentes, né, a gente precisa esquecer esse negócio de eu tive o meu mérito, eu cheguei aqui pelo meu mérito, porque a humanidade vive uma situação sem precedentes, né? Isso nunca aconteceu nessas proporções na história da humanidade, né? A última grande epidemia, pandemia que teve foi da gripe espanhola, né? Foi lá durante a Primeira Guerra Mundial, então isso aí já faz muito tempo. A economia não é mais a mesma, hoje nós somos uma economia moderna, né? E até por isso esse mundo globalizado, né, permitiu que esse vírus também se espalhasse muito rapidamente. Então hoje a humanidade vive um desafio, né? Nosso desafio aqui é ser o mais coerente possível. Esquecer essas diferenças de ideologia, o que um pensa, o que o outro não pensa, e vamos pensar aí em qual a saída, qual a solução, qual a melhor solução para a sociedade, para a humanidade como um todo. E nesse momento a gente tem que ter empatia, né, gente? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Antes que alguém fale que isso é algum tipo de discurso comunista, tá, todos vocês me seguem, sabem que isso não tem nada a ver com a minha pessoa, eu não sou comunista, e se fosse também, não é isso que está em discussão agora. Eu sou um liberal em economia, não sou radical, nem para um lado nem para o outro, né? Eu leio e vejo os dois lados, tá? Hoje a gente vive um momento que as pessoas estão numa bolha, né? A pessoa acredita, digamos, a pessoa é de direita, ela só vive e escuta as pessoas de direita. A pessoa de esquerda só vive e escuta as pessoas de esquerda. E a gente criou essa polarização, né? E essas pessoas, eu até escrevi para uma pessoa esse dia, elas acham que a vida inteligente está só nos extremos. Elas esquecem que existe, eu até brinquei, existe vida inteligente fora dos extremos. A tecnologia hoje nos mantém dentro de uma bolha, né? Se você imaginar os algoritmos aqui do YouTube, né, de todas as redes sociais, ele só vai te mostrar aquilo que você gosta de ver. Então, se você vê só vídeos sobre economia liberal, sobre a direita, sobre não sei o quê, o YouTube só vai te mostrar esse tipo de vídeo. E você tende a ficar cada vez mais extremista, né? Porque o algoritmo do YouTube vai te colocar nessa bolha. É assim, mesma coisa do outro lado, né? Se você vê só vídeos ali de ideologia socialista da esquerda, o YouTube só vai te mostrar isso. Acho que todos nós temos uma capacidade intelectual de ter opinião própria.
Porque quando você está dentro de uma bolha, você acaba não tendo a sua opinião própria. A sua opinião é dos outros, é do grupo. Isso a psicologia ensina, né? É o comportamento da massa, do coletivo. Isso acaba cegando as pessoas e trazendo a gente, talvez, na situação que a gente está. Então, esse momento, talvez, vai ser um momento de mudança por uma tragédia, infelizmente, mas que a gente vai sair lá na frente, e eu acredito, muito mais humanos, né? Então, nesse momento, a gente precisa ter empatia, tá, pessoal? Desculpa me alongar, mas é porque eu me empolguei aqui com os comentários que eu lembrei aqui. Então, já falei sobre o impacto na Bolsa, nos investimentos. Agora, vamos falar sobre o impacto econômico e o impacto sanitário. Existem essas três dimensões, tá, pessoal? A gente não pode tirar isso de vista. Existem três dimensões: a dimensão sanitária, a dimensão econômica e a dimensão política. Elas têm uma ordem de prioridade. A gente não pode misturar e achar que uma tem uma prioridade sobre a outra, que é a grande discussão do momento. Como eu disse, não adianta você estar bem economicamente se você estiver morto. Não adianta, né? Você está pensando no que você vai comer amanhã se você não tem o que comer hoje. Então, e sobre o ponto de vista, eu vi muita discussão estatística, né? As pessoas parece que perderam a capacidade de raciocinar, né? Porque perdeu essa moderação, né? Como eu disse, está todo mundo nos extremos, e os extremos tiram a nossa capacidade de raciocinar. Então, eu estou falando aqui da declaração de alguns empresários, né, até de forma debochada, snob, mandou uma mensagem para o outro, disse que o outro não entende de estatística, quando na verdade, se você raciocinar que não entende de estatística, é quem falou que entende de estatística, e não tem essa empatia na opinião própria dele, não tem empatia, né, ele não se colocou no lugar do outro. A opinião do outro que falou que vai ter 1 milhão de mortes está muito mais certa estatisticamente do que quem falou que entende de estatística e esse número era exagerado e real. Não é. Pelo simples motivo, ele usa o argumento de que houve só 7 mil mortes, como se 7 mil mortes fosse pouco, né? Só houve 7 mil mortes, isso não justifica parar a economia toda. Não tem empatia, porque ele acha que essas 7 mil mortes ele não vai estar no meio, nem os familiares dele, nem os amigos dele, nem quem é da classe social dele. É porque os 7 mil mortes vão ser os outros, né? Porque eu tenho certeza, se ele tivesse, né, um sentimento de que ele poderia estar lá, os pais dele poderiam estar lá dentro desses 7 mil mortos, né, os avós dele poderiam estar lá, os filhos, os amigos, os tios, ele teria uma opinião diferente, né? Então por isso que eu falo, é a falta de empatia. As pessoas tratam a vida dos outros como se fosse um número. Não é um número, gente. Se fosse 2, 3, se a gente puder evitar, lógico que isso tem um custo econômico, mas as pessoas não viram ainda a seriedade disso, né? Será que o mundo inteiro está errado e só quem está defendendo isso está certo? Desculpa, teve uma interrupção, minha cachorrinha, acho que quem já me acompanha já está acostumado aí, que a Aika bateu na porta aqui, eu tive que abrir. Então, continuando, pessoal, quando eu falei da empatia, é justamente isso, né? A gente, vai ser só os idosos, só os velhinhos. Mas se esse velhinho fosse o avô dele, né, fosse o pai dele, será que ele estaria falando dessa mesma forma? Qual que é a opinião desses empresários que colocaram essa opinião? Não deve ter a quarentena, deve seguir como todo mundo vai adquirir os anticorpos, assim, uma ideia meio maluca, né? E aí ele usa um número de 7 mil mortos de um país que demorou um pouquinho para fazer a quarentena, mas depois ele fez a quarentena. Então ele só tem 7 mil mortes porque ele fez a quarentena. Se você não tiver quarentena, para quem não sabe ainda, esse negócio tem um crescimento exponencial. Uma pessoa que se contaminou lá na China já espalhou o vírus pelo mundo todo. Porque uma pessoa contamina 4, essas 4 contamina mais 4 cada uma, 16, aí esses 16 cada uma, tem um crescimento exponencial. Então, quando eles falam achatar a curva, né, quando você vê a curva daquele 1, vai multiplicando essa progressão exponencial, a progressão geométrica, o que acontece? A solução que o mundo inteiro está achando é você cortar, né, essa escalada exponencial do contágio, né, da população toda. Então, quanto antes você cortar, você vai ter mortes, muitos mortos, porque hoje já tem muita gente contaminada que a gente nem sabe, porque essas pessoas que encontraram, inclusive tem até um filme que parece realidade, né, além de um vídeo aí do Bill Gates, não sei se vocês viram, já devem ter visto de uma palestra que ele fez em 2015, que mostra isso que está acontecendo agora, né? Então a pessoa contamina, até você descobrir, que o Bill Gates falou que a grande pandemia, né, que ia abalar o mundo, a próxima, isso ele falou lá em 2015, seria justamente isso, de uma doença que as pessoas pegam e às vezes não sabem que estão, né? Ela é sintomática, então essa pessoa continua viajando, continua entrando em ônibus, continua entrando em avião, né, continua indo em eventos. Por isso essa solução radical, a gente tem que cortar esse crescimento.
depois você trata quem já está contaminado, vai ter essas mortes realmente, infelizmente, mas você estancou ali. Se você deixar solto, daqui a pouco a população toda do país está contaminada. Ou seja, é uma ideia assim, sem propósito. As pessoas, é uma desonestidade intelectual. Não sei se essas pessoas estão falando isso, falam de propósito, sabem disso, ou se elas realmente tiveram aí um blackout mental para pensar isso, né? Porque aí fala, não, a mortalidade é só 2%. Tá, gente, mas se contaminar a população toda do Brasil, 2% de 200 milhões são 4 milhões de pessoas. Ah, não, porque quando cresce aí você vai aumentando o número de contaminados e relativamente o número de mortes diminui, tá? 1% de 200 milhões são 2 milhões de pessoas. Ah, vai contaminar só a metade, tá? 1% de 100 milhões é 1 milhão de pessoas. Ou seja, aquele 1 milhão que o Marcos Mion lá falou, está mais certo do que a bobagem que o outro falou. Sem querer entrar na polêmica, mas a gente não pode ficar alienado, né, quanto a isso, a gente não pode se trancar numa bolha e fingir que não está acontecendo, né? Eu preciso aqui omitir minha opinião, né, até porque muitos de vocês sempre me cobram isso, o que eu acho. Então eu acho assim, existe uma medida, uma dimensão sanitária, uma dimensão econômica e uma dimensão política. A prioridade é a sanitária. Então, medidas sanitárias, a gente tem que escutar o que os especialistas em saúde têm a dizer, o que tem que ser feito, que é o que o mundo inteiro está fazendo. Está seguindo a orientação da ciência, do que os especialistas estão dizendo. Não precisa ser muito inteligente para chegar à conclusão que eu estou passando aqui. Se você deixar solto, vai contaminar a população toda. E se você souber que quem vai morrer é o seu pai e seu avô, você com certeza não vai ter essa posição de, vai ser só uns velhinhos, vai ser só 7 mil. Isso que eu falei é a falta de empatia, né? Você não consegue se colocar no lugar do outro. Então, medidas sanitárias, os especialistas em saúde que vão definir, as medidas econômicas, são os especialistas em economia que vão decidir, e a dimensão aqui política, o que a gente espera dos políticos, para isso que nós elegemos todos os políticos, é para ter uma liderança nesse momento. A gente precisa ter um líder que coordene tudo isso. Tá? É isso que a gente espera dos líderes. E geralmente nas crises, né, que surgem ou não os grandes líderes, como foi Winston Churchill durante a Segunda Guerra. A gente vive num clima de guerra, né? Uma guerra contra um vírus, mas é uma guerra do mundo todo contra isso, da humanidade, né, contra o vírus. Então, você tentar minimizar o impacto disso, não acho muito inteligente e nem muito honesto, novamente, com empatia com as outras pessoas. Porque tem aí novamente na estatística, 95% dos leitos de UTI já estão ocupados, ou seja, só tem 5% vago. Se tiver um crescimento exponencial no número, de repente, de pessoas que precisam de atendimento de saúde, vai colapsar o sistema de saúde, ou seja, não existe hospital e leitos para atender todo mundo, é o que eles estão chamando e vai colapsar. Então a gente tem que tentar barrar isso para ter o mínimo de pessoas contaminadas, porque o sistema de saúde não consegue receber todos eles. Só que tem novamente a estatística aí que as pessoas precisam analisar. 95% dos leitos de UTI estão ocupados. Mas quando você olha para o sistema público, para o SUS, ele já está colapsado, já tem mais de 100%. Então, esse negócio da média, a gente às vezes fala que a média é burra, né? Porque a estatística que está aí é média. Quem vai sofrer uma eventual pandemia sair de controle? Os mais pobres, gente, as pessoas mais necessitadas, porque o sistema de saúde que atende essas pessoas já está colapsada. Já que o pessoal gosta de estatística, o número de pessoas desassistidas, né, de classes sociais mais baixas, é um número maior da população brasileira e é um número maior que vai ser contaminado. Então é fácil, né, ficar aqui na minha bolha, na minha casa, achando, não, mas aí vai morrer só 7 mil, vamos cuidar dos nossos velhinhos. Novamente, cuidar dos nossos velhinhos, gente. 90% dos velhinhos, dos idosos no Brasil, também são de classes mais desassistidas. Ou seja, vamos cuidar dos nossos velhinhos. Legal, se eu tivesse, não tenho mais, né? Mas eu tenho meu avô aqui, meus pais. Vocês vão ficar ali naquele cômodo trancado, nós vamos aqui cuidar de vocês. Ou tem um outro apartamento, você vai ficar lá e a gente vai dar um jeito de cuidar. Tá? Só que 90% desses idosos, eles moram em cômodos de 20, 30 metros quadrados, com outras 6, 7, 8 pessoas, às vezes até mais. Essas pessoas não têm como se isolar, vamos isolar só os velhinhos. 90% dos velhinhos não tem como ser isolado só ele. Então as pessoas meio que fogem da realidade, né? Ou esquecem que existe uma realidade diferente lá fora. Então, novamente, a empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E essas pessoas que ficam divulgando isso, ficam
colocando essas opiniões impensadas, ela está prejudicando, né? Como eu falei, a gente está no momento de ajudar, não é pensar em ganhar, é pensar em ajudar. Essas pessoas não estão nem ajudando, elas estão prejudicando. Pra você ter uma ideia, ontem teve o discurso do presidente e hoje de manhã, as pessoas, né, que trabalham em casa, elas foram dispensadas até antes de decretar a quarentena, porque era uma coisa muito óbvia. As pessoas vão andar no transporte público, a gente sabe como funciona, é tudo lotado, as pessoas estão em risco. Então antes mesmo de decretar, ó, vai ficar em casa, essa pessoa tinha até uma mãe que já é doente, né? Fala, ó, você vai lá cuidar da sua mãe, porque agora, nesse negócio da pandemia, sua mãe pode sofrer muito mais. Não se preocupe, seu emprego está aqui, seu salário vai ser pago, vamos, né, priorizar a saúde, cuida lá de você e da sua família. Só que são pessoas muito honestas, muito idôneas, né? Mesmo sabendo que ela tem o emprego dela, que ela tem o salário dela, depois do discurso de ontem à noite, essa pessoa de manhã cedo ligou para minha esposa e falou, estou indo trabalhar, porque, né, falaram que não pode, não tem problema, isso vai acabar a quarentena. Minha esposa, não, negativo, fica aí na sua casa, cuida da sua saúde, cuida da sua mãe, você não precisa vir trabalhar. Fica tranquila, né? Isso aí, quem falou isso aí falou besteira, cuida da sua saúde, né? Então, esse tipo de coisa, gente, só atrapalha, não ajuda. Então, novamente, quando a gente trata números, né, de forma errada, como a gente brinca, né, números, estatística dá o que você quiser. Números aceita tudo, a planilha aceita tudo, números é tudo. Vamos sair do campo, né, da estatística e ver realmente como que é a estatística na vida real, no mundo real. Como que é a estatística do mundo real? Ah, vai morrer só os velhinhos, tá? Só que a maioria dos velhinhos que vão morrer são pobres. Não tem como se proteger. Vamos proteger só os velhinhos. Não tem como se proteger só os velhinhos. Tem quem está numa classe social mais alta, que tem uma casa, tem outro apartamento, tem uma casa grande quanto cômodo. Esse tem, só que são as minorias. Ou seja, você deixar que essa pandemia se espalhe sem ter essa medida radical dessa quarentena agora, enquanto a curva, né, da contaminação ainda não subiu tanto, as pessoas não se contaminaram tanto, apesar de ter milhares de pessoas, talvez até milhões já contaminadas, mas você não deixou que, né, a população toda se contamine. Quanto antes você estancar isso, menos pessoas vão morrer. E essas menos pessoas, gente, são pessoas mais pobres do que a gente. Então, a gente precisa ter essa consciência que o mundo real lá é diferente. As pessoas têm que enxergar um mundo diferente lá fora, né? Nós temos condições. Por isso que eu falei, volto novamente a falar, nós somos privilegiados. Vamos pensar agora, a sociedade está no momento de pensar em ajudar os mais necessitados. Então, teve gente que botou, hipocrisia, eu quero mais ganhar dinheiro. Não, eu não quero ganhar dinheiro, não quero ganhar dinheiro da bolsa. Isso aí a gente ganha em momentos normais. Até porque quem segue aqui tem consciência de investidor, de longo prazo, investidor sério, e vai ganhar dinheiro, vai continuar ganhando. Só que a gente tem que pensar que tem gente que está perdendo tudo. Está perdendo, já perdeu o emprego, não vai ter o que comer, não vai ter, talvez, onde morar, né? Então, vamos pensar, gente, que todo mundo vai perder, né? Uma crise dessas proporções mundiais, todo mundo vai perder. Vai perder o rico, vai perder a classe média, vai perder os pobres. Infelizmente, os pobres perdem muito mais. Então, a gente precisa agora de uma união, como eu disse. O que a gente espera dos políticos é liderar o processo. Eles têm que liderar o processo. Existe uma dimensão sanitária, medidas sanitárias, especialistas de saúde cuidam disso. Okay? Tem um impacto econômico. Medidas econômicas, os especialistas em economia cuidam disso. O que faz os políticos? Coordena isso para funcionar. Coordena tudo isso para ter o menor impacto possível. O impacto vai ter, gente. Digamos que só o Brasil esteja certo, o mundo inteiro esteja errado, a gente libere. O mundo já está em crise, o Brasil vai estar em crise de qualquer jeito. Então, o que a gente espera das nossas lideranças? Principalmente, a esfera sanitária é simples, é só deixar os especialistas fazerem, cumprirem o papel deles, são os grandes heróis nessa situação, são os profissionais de saúde, fazerem aquilo que eles sabem, né, para aquilo que eles estudaram. Eles são preparados para isso. Então, o que os políticos precisam é se focar nesse impacto econômico. E aí entra no assunto que eu gostaria de falar com vocês, né? O que a gente espera, né, da liderança é que nos mostre um caminho, né? Que diga, como está sendo feito nos Estados Unidos, gente, eles estão colocando 2 trilhões de dólares. Isso é 10% do PIB americano. Se a gente colocar 10% do nosso PIB, ano passado fechou em 7 trilhões e 300, se não me engano, 10% disso são 730 bilhões. Colocou na economia, vai mandar cheque na casa das pessoas. Porque a grande dificuldade hoje que os economistas veem é de colocar esse dinheiro na ponta. Não adianta, como vocês sempre escutam eu falar, a gente está numa situação extraordinária, nunca antes vista.
como já falei nos podcasts, como que esse dinheiro é injetado na economia via sistema financeiro. Não adianta injetar esse dinheiro agora via sistema financeiro. Esse dinheiro tem que chegar na ponta, porque as pessoas já estão necessitadas, as pessoas já estão passando fome, já estão desempregadas. Bom, pessoal, novamente desculpe, a Eka interrompeu, tive que abrir a porta, ela veio, não fica sem o vovô, né? Bem, pessoal, então, como eu estava dizendo, né, a gente tem uma massa hoje de pessoas que vivem na informalidade. Milhões e milhões de brasileiros que vendem bala na rua, vendem cabo de celular, vendem pano. Essas pessoas já estão desassistidas. No primeiro dia de quarentena, ele já perdeu a renda dele. O Estado tem que ser rápido, tem que agir rápido. O Estado pode sempre emitir dívida aí para descontrole orçamentário. Vai ter que emitir dívidas de longo prazo para financiar esses programas econômicos e sociais que vai ter agora. A gente precisa manter a economia funcionando. E a forma de manter a economia funcionando é o governo injetar dinheiro na mão das pessoas lá na ponta, o governo isentar imposto das empresas e até ajudar as empresas também, talvez com capital, como está fazendo nos Estados Unidos, para essas empresas também sobreviverem, até porque a grande maioria também são empresas pequenas, né? Pequenas empresas que empregam 2, 3 pessoas, que geram a maior volume de emprego no país. Essas empresas precisam ser ajudadas. A gente não está imaginando aí de grandes empresas. As grandes empresas têm que dar a sua colaboração, né? As grandes empresas têm mecanismos para fazer essa contribuição. Como eu disse, as grandes empresas, as melhores até que eu oriento vocês a investirem, elas têm fortes posições de caixa, pode atravessar esse momento, o governo pode isentar imposto. Tem vários mecanismos, né, que tem certeza que a equipe econômica deve estar pensando, mas tem que agir rápido, tá? Porque já tem gente passando fome lá na ponta. Os bancos têm que ajudar, os bancos podem dar uma carência, sei lá, para as pessoas que financiaram sua geladeira, sua televisão, seu automóvel, seu imóvel. Os bancos podem dar uma carência, não está falando para ele dar o dinheiro para as pessoas, mas ele pode dar uma carência, né? Afinal de contas, já ganhou tanto dinheiro, pode dar agora uma carência, sei lá, de 6 meses, 1 ano, ó. Não estou te isentando a dívida, mas uma carência aí de 6 meses, 1 ano, e você joga essa dívida lá para o final, é isso? Parece que as Casas Bahia já está fazendo isso, né, com os crediários dela. Então é isso, as grandes empresas precisam também ajudar, porque a grande massa das empresas no Brasil são empresas de pequeno porte, né, de pequenos empreendedores, e essas empresas também vão sofrer bastante, e se essas empresas quebrarem, demitir, aí realmente vai ter um caos. Quando eu falo que o Estado tem que entrar rápido, é nesse sentido, porque já estão precisando, as pessoas a sociedade não pode entrar em pânico, né? E o pânico que eles estão falando aí não é sanitário, o pânico é econômico, né? Então o Estado tem que se fazer presente agora, pelo menos sinalizar o caminho, o que ele vai fazer, que é o que os outros países estão fazendo, né? De imediato já vai para quê? Para a população não entrar em pânico, ficar pelo menos, né, um pouco mais tranquilo, ó, não vou morrer de fome, vão isentar meu imposto, as companhias de água e luz, telefone também, né? Ó, água e luz não vamos cobrar. Tem que ter algum mecanismo. E essas empresas recebem algum benefício fiscal do governo para também ajudar, né? Então, mas mesmo que tudo isso aconteça, que dê carência para dívida, não cobre água, não cobre luz, não cobre telefone, né, o básico ali não cobre, sei lá, as imobiliárias não cobrem o aluguel, não sei se isso é possível, mas no final sempre vai sobrar o quê? O básico. Que é clima de guerra, gente. As pessoas têm que ter o que comer. Então, o Estado tem que se fazer presente o mais rápido possível para sinalizar para a sociedade, para a população, que a gente tem um caminho, né? É desesperador, é uma crise como nunca vista antes, mas a gente tem um caminho. O Estado vai seguir nesse caminho, vai liderar, né, as empresas, as pessoas, os trabalhadores, vai liderar todo mundo, as instituições. Esse é o caminho que nós vamos seguir para tirar o país dessa situação. É isso que a gente espera, né, dos nossos líderes, é isso que eu espero dos nossos líderes, e cada um de nós também tem o nosso papel, né? Não é ajudar só com dinheiro, é um gesto de carinho, é estender a mão, é ajudar a pessoa, de repente, a se recolocar, é manter a pessoa empregada para quem é empresário, né, mesmo ali que não tenha as fontes de receita, que não vá ter lucro, talvez vá até ter um prejuízo pequeno, porque, como eu disse, gente, todos os estratos sociais vão perder, né? O rico vai perder, o cara da classe média vai perder e o cara da classe baixa vai perder. Só que esses da classe baixa vão perder muito mais. Esses vão ficar sem ter o que comer. Você é um grande empresário, você pode até ficar sem lucro, mas você não vai ficar sem comer. O cara aqui vai ficar sem comer. Então,
É um momento, estou até saindo da linha, né, do que eu sempre falo no canal, uma coisa mais centrada, talvez eu esteja até um pouco mais eloquente, né, e contundente, porque é uma situação diferente. Já tem, acreditem, já tem gente passando fome. Essas pessoas precisam de assistência e quem pode coordenar essa assistência é o Estado. A sociedade civil também, mas ela não tem o alcance que teria o Estado, né? Você pode, no máximo, ajudar quem está próximo, alguma entidade, mas ajudar a nação como um todo, só o Estado tem essa capacidade. O que nós precisamos fazer como cidadão é o que tiver ao nosso alcance. Então era isso que eu queria tratar no vídeo de hoje. Obrigado pela atenção. Vamos sair todos dessa. Lá na frente nós vamos olhar para trás e ver o quanto nós fomos corretos aí, enquanto sociedade, enquanto nação. Tá joia, pessoal? É isso que eu espero. Boa sorte para todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.